Amigos da CBN, estamos diante de mais uma edição do Campeonato Carioca. Será que ainda é o campeonato mais charmoso do Brasil? A expectativa dos comentaristas da Rádio CBN, Carlos Eduardo Éboli, Francisco Aiello e também Álvaro Oliveira Filho. Está empolgado para o Campeonato Carioca, Álvaro? Não, empolgado não, mas é curioso para ver algumas equipes, curioso para ver o comportamento de alguns dos grandes clubes do futebol do Rio. O Fluminense já anunciou que vai priorizar totalmente a preparação para a Copa Libertadores, vai começar o campeonato com uma equipe formada por reservas e dentre esses reservas do Fluminense há alguns jogadores que jogariam em qualquer time do futebol do Rio. Então é um time também forte, um time em que o Abel vai aproveitar para fazer algumas experiências e alguns desses jogadores, como o Wellington Silva, como o Rafael Sobis, são jogadores que podem até jogar mais do que alguns titulares, alguns daqueles jogadores que são considerados titulares. Curioso para ver esse novo elenco do Botafogo. O Botafogo já tinha uma boa base do ano passado e incorporou o seu elenco, era o grande problema do Oswaldo de Oliveira. Ele tinha um bom time, um time forte, mas muitas vezes olhava para o banco de reservas, precisava fazer uma substituição e não tinha muito como mexer na equipe. Agora passa a ter mais opções, alguns jogadores jovens chegando, alguns jogadores mais experientes que também podem ser úteis ao time do Botafogo. Vamos ver um novo Vasco, né, um Vasco muito diferente do que aquele time que jogou a temporada passada e que terminou a temporada muito mal, né? Não sei se esse Vasco é mais forte do que aquele, isso o time vai ter que mostrar em campo, porque se desfez de muitos jogadores e fez muitas contratações. E temos um Flamengo muito parecido com o Flamengo de 2012, que fez a contratação do Elias, a contratação do Gabriel, dois jogadores que vão, sem dúvida alguma, dar qualidade ao meio-campo do Flamengo. Era o setor mais carente da equipe no ano passado. Em compensação, o Flamengo perdeu o seu principal jogador, que era o Wagner Love. Então, se ganha no meio-campo, perde no ataque. Então, por tudo isso, eu acho que todos nós estamos muito curiosos para ver o comportamento dessas equipes, pelo menos nas primeiras rodadas. Onde o Álvaro terminou, começo com você, Francisco Aiello. Dá para dizer que o Flamengo, por ter perdido Wagner Love e não ter contratado nenhum grande nome, larga um pouquinho atrás nesse começo, pelo menos em tese, dá para falar que o Flamengo é nesse momento quem está largando um pouquinho mais atrás? Se a gente for comparar com o Fluminense e o Botafogo, sim. Mas acho que o Flamengo está até na frente do Vasco, justamente porque o Vasco está se remontando. O Flamengo, pelo menos, manteve a base do ano passado, diferentemente do Vasco, né, que mudou muito. Então acho que o Flamengo seria hoje, pelo menos, a terceira força no futebol do Rio de Janeiro. O Álvaro falou sobre a contratação de jogadores para o meio-campo. Eu acho que o Flamengo passou o ano de 2012 com um grande problema do camisa 10. Um jogador realmente que pudesse criar as jogadas, que fosse aquele grande maestro na equipe, né? E o Flamengo inicia 2013 ainda sem esse jogador. A aposta no Gabriel é apenas uma aposta. Ele deu certo no Bahia, mas não quer dizer que vai dar certo no Flamengo. E não é um camisa 10, né, Aiello? Pois Ele é um jogador que chega muito mais ao ataque, Isso. É um jogador Ele é quase um segundo atacante do que propriamente, né? Exatamente. O Flamengo continua sem esse armador. Pois é. O Flamengo não tem um meio armador. E essa coisa de manter a base é bom quando você tem uma boa base. Não é o caso do Flamengo. Agora, Carlos Eduardo Éboli, 16 equipes ainda jogando a divisão principal do futebol do Rio. A gente, muitas vezes, fazendo muitas críticas a esse modelo, a esse formato e a esse tamanho. Só que o torcedor gosta do campeonato estadual. Ainda tem aquele charme, ainda tem aquele apelo para levar a galera de volta ao estádio, Éboli? Não, Evaldo, o torcedor gosta da fase final. O torcedor gosta quando chega na hora do mata-mata, quando chega no momento de clássico. Aí o torcedor gosta. Agora, para qualquer um, é um formato ainda muito cansativo. Aliás, até a fórmula de disputa me agrada. Continua sendo, na minha opinião, a mais interessante, comparando com os outros campeonatos estaduais que a gente vê pelo Brasil. Mas é um campeonato muito inchado. E aí fica aquele ponto de interrogação com relação aos pequenos. O que os pequenos poderão apresentar de novidades? Pelo que a gente está vendo até o momento, nada, né? Alguns nomes que já passaram, circularam por várias equipes brasileiras e que vão ter oportunidade de jogar dessa vez no campeonato estadual, defendendo equipes pequenas, mas que tecnicamente, jogadores que não vão acrescentar muito. E para os grandes, o campeonato estadual continua sendo uma sequência da pré-temporada. Para o Fluminense, o foco é totalmente voltado para a Libertadores da América, então, mesmo o Fluminense sendo no papel favorito no futebol do Rio de Janeiro, tendo o melhor elenco, tendo o melhor time e estando muito à frente do segundo, que seria talvez o Botafogo, mas o Fluminense vai jogar com time reserva no início da competição, o que descaracteriza, né, esse favoritismo do Fluminense. E
Flamengo mudou muito pouco, como vocês já falaram, uma base fraca foi mantida, perdeu o Wagner Love, o que é muito ruim. O Botafogo com apostas, a gente precisa ver primeiro. O mesmo se aplica ao Vasco da Gama, jogadores que tiveram lampejos em suas carreiras e que buscam ainda uma afirmação, desta vez vestindo a camisa do Vasco da Gama. É esperar para ver. Eu acho que em função desse time B do Fluminense no início do campeonato, o campeonato deve começar de maneira bem equilibrada, entre os grandes. Legal, você acompanha a cobertura completa do Campeonato Estadual do Rio aqui pela CBN, já a partir deste sábado. E vamos ver aí qual será a equipe que vai surpreender, se é que aparece alguma novidade na campanha desse ano. E dos 4 grandes, vamos ver também quem é que chega a mais uma conquista no regional aqui do Rio de Janeiro. Um abraço grande e até a próxima.